pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Não foi uma pesquisa só que apontou que a maior parte dos brasileiros está insatisfeita com o Lula. Foram 3 pesquisas: Genial Quest, Atlas Intel e IPEC, o antigo Ibope. E está difícil até para a assessoria de imprensa do governo na velha mídia encontrar um jeito de elogiar o petista. Ontem o Estado de São Paulo publicou um editorial com o seguinte título: Pesquisas refletem mediocridade de Lula. Cresce sensação de que governo entrega pouco enquanto Lula aprofunda divisões. O texto é muito claro quando diz que, ao mesmo tempo que tem enorme dificuldade de conquistar os eleitores que o rejeitaram em 2022, Lula começa a enfrentar problemas também para satisfazer os eleitores que, em geral, o apoiam. O Estadão finalmente assume que a natureza do petista é essencialmente autoritária. Critica o pedido feito por Lula para gastar mais em nome do povo, fórmula clássica dos demagogos, especialmente aqueles que sentem a popularidade escorrer por entre os dedos. E resume em uma palavra o terceiro mandato dele: medíocre. Também no Estadão de ontem, a Eliane Cantanhede escreveu que Lula parece ou finge não ver, mas as coisas estão desandando. Ela diz que o petista está sempre mal-humorado e faz declarações recheadas de erros, não só de comunicação, mas de informação e compreensão do mundo. E tem mais. Após relativizar a democracia, agora avaliza a lisura das eleições convocadas por Nicolás Maduro, enquanto se cala sobre Alexei Navalny, assassinado por Vladimir Putin, e até sobre a dengue. Fala o que não deve e cala sobre o que deve. E segue a Cantanhede. Lula exercita seu velho populismo e defende mais gastos, quando o principal problema é exatamente o equilíbrio fiscal. Lula só quer gastar. Sua base petista acha lindo, mas a realidade grita. As intervenções políticas e voluntariosas na Petrobras e na Vale custam caro, e a pauta econômica e ambiental do governo está parada. Ainda no Estadão desse domingo, um artigo do Lourival Santana tem o seguinte título: O romance de Lula com a ditadura. O texto começa assim: o regime venezuelano prepara mais uma farsa eleitoral e o governo Lula participa alegremente dela. E continua: Lula tem longa história de interferência nos assuntos venezuelanos, ao lado do autoritarismo e da corrupção do regime chavista. Mas, durante a campanha eleitoral de 2022, era proibido falar disso. Em outro editorial, o Estadão fala da austeridade fiscal de mentirinha do Lula. Enquanto a discussão das contas públicas não deixarem o terreno da contabilidade da carochinha e seus efeitos fantasiosos, e passarem a se concentrar nos resultados práticos de uma política fiscal responsável, não haverá uma forma segura de financiar políticas públicas sem afundar o país em dívidas impagáveis. No O Globo, o Hélio Gaspari reconheceu os problemas, mas deu uma aliviada para o Lula, apesar do título da coluna dele: O lulopetismo tem um problema, Lula 3.0. A Folha de São Paulo fez editorial ontem apontando que, com o petista, a Petrobras está de novo em risco. O título é Petrobras mais incerta. Mudança na política de dividendos é mais um sinal de ingerência do Planalto na gestão da empresa. E o texto termina com a seguinte frase: acumulam-se pressões políticas capazes de degradar a gestão da gigante estatal. O Estadão de hoje tem mais um artigo sobre o amor do Lula pelas ditaduras. O título é A Deriva Autoritária. O texto fala da farsa que foi o discurso na campanha de 2022 de que o petista e seu partido representavam uma ampla frente democrática. E ainda lembra a cruzada antissemita do Lula. A Folha de hoje tem mais um artigo sobre o absurdo apoio do petista ao ditador Nicolás Maduro. O título é Lula, o lambe-botas. E o texto termina assim: Lula posa de arauto global da democracia e dos direitos humanos, mas há tempos é lambe-botas de ditaduras.
E a Gazeta do Povo, o melhor jornal do país, publicou hoje a seguinte matéria: o que dizem os economistas liberais que fizeram o L em 2022? Todos estão preocupados com a política econômica do petista. Pedro Malan, Helena Landau, Armínio Fraga e Pércio Arida criticam principalmente as visões antiquadas em relação à economia, a falta de preocupação com a questão fiscal e os ataques à política do Banco Central. A Helena Landau foi bem direta, disse que Lula está plantando de novo desastre. E ela ainda alertou para o perigo da insegurança jurídica. O Armínio Fraga disse que o caminho da bagunça fiscal é trágico. Então, a gente está assim. O que se apresenta como futuro para o país é quase não ter futuro. É isso, é uma tragédia. Nem esses liberais que ignoraram a desgraça que o Lula sempre representa, nem a imprensa amiga do petista, estão conseguindo fingir que não tem nada errado. Sabe aquela história de me ajuda a te ajudar? Já não tem mais como. Fatos se impõem. E não enxergar o mundo real, por mais que tenham tentado, por mais que tentem, é impossível.